A primeira questão que eu queria colocar é o seguinte: quem é que ganha com essa guerra às drogas? Tem que ter beneficiários aí, porque senão essa guerra irracional não conseguiria. Professora, quem é que ganha com a guerra às drogas? Eu acho que ninguém ganha. Nós todos perdemos. E perdemos muito, Nassif, porque a guerra às drogas é muito cara, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto justamente para dimensionar o custo da guerra às drogas, o impacto dessa guerra no sistema de justiça criminal, quer dizer, quanto custa para as polícias, quanto custa para os tribunais, quanto custa para o sistema penitenciário brasileiro manter essa guerra. Então, se, por um lado, esses valores são bilionários, né, e que, num país como o Brasil, poderiam estar sendo utilizados de outra forma, né, nós temos um impacto humano, o impacto das vidas perdidas, né? A letalidade policial relacionada com a guerra às drogas é absolutamente extraordinária. Para você ter uma ideia, no ano passado, Nassif, só no Rio de Janeiro, a polícia matou 1.800 pessoas. E é claro que essa ação policial é marcada pelo racismo, né? Porque, embora jovens de classe média, brancos, que moram em áreas, né, como Jardins, em São Paulo, ou como a Zona Sul, no Rio de Janeiro, embora esses jovens também estejam envolvidos no varejo das drogas, né, quando esses jovens são presos, eles estavam fazendo delivery de drogas. Quando os jovens negros são presos, são sempre traficantes, né? Então, além de a gente estar entupindo o sistema penitenciário com jovens cujo perfil, né, a gente sabe, as pesquisas mostram isso, o perfil desses jovens que estão sendo presos, tanto nas unidades chamadas socioeducativas quanto no sistema penitenciário, né, o perfil são presos primários, tinham pouca quantidade de drogas com eles quando foram presos, não estavam armados, e é esse contingente enorme de homens e mulheres, né, que acabam, né, entupindo as prisões no Brasil, causando um prejuízo enorme para as famílias. No caso das mulheres, por exemplo, Nassif, 63% das mulheres presas no Brasil foram presas por tráfico de drogas. E, por acaso, a gente ouve falar de mulheres que comandam o tráfico, que estão à frente, né, de grandes quadrilhas internacionais ou mesmo grupos, facções poderosas no Brasil? Não, né? A maior parte dessas mulheres estava envolvida no tráfico ou como mula, ou então levavam drogas para os seus maridos, para os seus companheiros que estavam presos, ou então estão ali na favela fazendo... ou é a tia que faz... que provê as quentinhas para a garotada do tráfico, ou é alguém que está guardando ali, eventualmente, uma droga, e são essas mulheres que estão lotando as prisões. E, em geral, são mulheres que são chefes de família. Então, quando essas mulheres são presas, você tem crianças, adolescentes sendo abandonados praticamente, né? E aí você vai ver, por exemplo, a situação do sistema socioeducativo, né? E a gente deve lembrar que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, está fazendo 30 anos nesse país, né? Mesmo assim, as unidades que deveriam ser unidades abrigando jovens, em que eles teriam oportunidade de aprender ofícios, enfim. O que a gente vê, pois a gente fez um levantamento grande aqui no Rio de Janeiro, em todas as unidades socioeducativas que abrigam na capital jovens acusados de tráfico de drogas, e o que a gente viu foi o seguinte: 84% desses jovens não concluíram o ensino fundamental, né? Quer dizer, já é uma população
a qual não foi provido, né, o que a Constituição manda, o que as leis do país determinam. Né? Então, esses jovens que já foram abandonados pelo Estado, ignorados pelo Estado, eles vão para essas unidades socioeducativas, onde eles são e muitas vezes agredidos, eles contraem doenças e, ao fim e ao cabo, né, saem dali para continuar uma vida dentro do crime, porque aquele tempo passado numa unidade socioeducativa não serviu para nada, e esse menino que, saindo de uma unidade socioeducativa, acaba voltando para o seu lugar de origem e vai fazer parte do tráfico, sim, como adulto, e fazer parte de uma facção, quando não encontra a morte. Quer dizer, a gente sabe, por uma série de levantamentos feitos com jovens envolvidos no tráfico, né? Em geral, né, o caminho desse jovem ou é a morte, ou eles são mortos pela polícia. Né? Então, como eu disse, só que no Rio de Janeiro a polícia matou 1.800 pessoas no ano passado. Né? Quer dizer, é um custo para a sociedade absolutamente inaceitável. E a gente precisa rever. Então, o que a gente precisa rever no Brasil é a política de drogas, a gente precisa rever a nossa legislação na área de drogas, porque, só para terminar essa minha contribuição inicial, Nassif, eu queria, né, ler para você o que diz a lei de drogas que vige no Brasil desde 2006. A lei diz o seguinte: para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, às condições em que se desenvolveu a ação e às circunstâncias sociais e pessoais. Ora, a gente sabe que essas circunstâncias sociais e pessoais são a brecha para criminalizar jovens negros e pobres. Né? Então, a gente tem uma legislação racista, uma legislação que leva para a prisão, leva primeiro para as unidades socioeducativas jovens negros e pobres, e leva para as prisões também uma população que tem esse perfil. Então, a gente precisa mudar a legislação na área de drogas no Brasil, como outros países já estão começando a mudar, né? Porque ninguém, voltando à sua pergunta inicial, Nassif, ninguém ganha absolutamente nada com essa guerra. Todos perdemos. A sociedade perde, a gente perde essa massa. O Brasil promove o genocídio. A gente precisa aceitar esse termo. O Brasil promove o genocídio da população negra e jovem nesse país, né? Através das ações violentas da polícia e através do encarceramento em massa dessa população que tem esse perfil.